Querido, boa noite. Esse aqui vai no outro vídeo aqui para vocês, é a respeito de espírito de vida ou espírito em nós. O que se trata? Temos um espírito dentro do nosso corpo que quando morre vai para um lado, vai para o outro. Vamos tentar entender. Continuaremos nosso estudo em Daniel 2, os versos 1 e o 3. Ora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O espírito ele ficou tão perturbado, amedrontado com um sonho que ele perdeu o sono. Espírito, agitação, né? Amedrontado. Deu para entender que o espírito dele perturbou-se? Então, vamos lá, o versículo 3 do mesmo capítulo, versículo 3. O rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. Estou aflito, meu coração, meu espírito, né? Isso falava a respeito de sentimento. E vamos aqui para Daniel 4, 8, 9 e o 18. Por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do seu Deus, do meu Deus no caso, né? E no qual é Beltesazar, segundo o nome de meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santo. E eu lhe contei o sonho, dizendo: ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santo, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Olha lá, Daniarro, recebeu um nome babilônico aqui, que o nome era Beltesazar, né? Cujo nome, né? Segundo o nome de seu Deus, deram um nome idólatra para Daniel, chamando ele de Beltesazar, Daniarro, né? E o qual há o Espírito dos deuses santo. Ou seja, aqui ele chamava dos deuses, Espírito dos deuses, porque Babilônia tem muitos deuses, certo? Que ele só que tinha a interpretação do sonho. Beltesazar, chefe dos magos, chamavam Daniel de chefe dos magos. Ó Beltesazar, chefe dos magos, certo? Cujo, portanto, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, Aí já está falando de espírito de divindade, né? Vemos para o capítulo, agora o 18. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, ouvi. Tu, pois, Beltesazar, dize-me a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Olha, eles não sabiam para quem apelar. Batizaram Daniarro, como Beltesazar, chefe dos magos. E assim era o nome dos deuses dele. Onde o Daniarro, né, tinha o espírito dos deuses santos. Ele acreditava que ali era o Deus maior, mas ele tinha, na verdade, o espírito do Criador, a unção do Criador, Iarro. Por isso que ele chamava Daniarro, não é Daniel. Daniel foi interpretação para poder mudar o nome do verdadeiro Deus na pessoa de Daniel. Daniarro, Iarro, né? Iarro quer dizer Pai Celestial, Deus Altíssimo. Tentando explicar para vocês. Estou tentando. O versículo, capítulo 5, 11, 14 e 20.
há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Olha só que coisa. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos adivinhadores. Aqui ele tinha sido batizado, Daniel, né? Foi chamado de chefe dos magos, dos encantadores, dos adivinhadores. Só porque Deus fez com que a interpretação do sonho através de Daniel para Nabucodonosor, depois de Beltzazar. Olha lá, o banquete de Beltzazar, aqui é o Beltzazar, filho de Nabucodonosor. Vamos lá, o 14, no mesmo capítulo. Tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento é sabedoria, excelente sabedoria. Vamos lá para o versículo 20 também. Mas quando o seu coração se elevou e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Aqui é aquela revelação a Beltzazar, na mão na parede. Pode procurar aí na Bíblia, aqui em Daniel mesmo, né? Que era a mão na parede. Beltzazar tinha entrado no templo de Jerusalém, roubado os utensílios de ouro, e também ele profanava o nome de Deus no utensílio. Ou seja, chacotava o povo evangélico por ter ganhado a guerra. E nesse dia, que ele falou assim, ó, no capítulo, no versículo 20, mas quando o seu coração se levantou e o seu espírito se endureceu para se haver arrogantemente. O espírito de quem? De Beltzazar. Só porque ele ganhou aquela guerra, e nesse mesmo dia o rei da Síria invadiu e matou, nessa mesma noite, Beltzazar, todos os seus seguidores do reino, seus militares, políticos, sátrapas. O capítulo 6, o versículo 6:3. Então o mesmo Daniel sobrepujava a estes presidentes e aos sátrapas, acabei de falar sátrapas, aos políticos, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, dando sabedoria, dando poder, dando cargo elevado para Daniel, no caso ali de José, né? José também teve esse cargo gigantesco pelo faraó, né? O faraó também deu um cargo muito grande para José. Por causa de quê? Das interpretações de sonhos que José fez a respeito das 7 vacas magras e das 7 espigas secas. Capítulo 7, versículo 15 de Daniel 7:15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbam. O espírito foi abatido dentro do meu corpo. Uma agitação, um medo, aflição, né? E é uma coisa que se fala espírito, doença até da alma que eles falam. É um flagelo, né? Medonho, um medo, um temor. Agora eu vou dar uma última lida aqui. Eu vou achar Oséias. Daniel acabou, eu vou ler um só de Oséias. Daniel, eu vou ler Oséias capítulo 4, 12. Depois eu vou dar uma parada. 4, 12. O meu povo consulta ao seu... é uma
palavra feia, né? Madeiro. Vou falar madeira, mas aqui está escrito o seu pau. A madeira. É uma interpretação bem que boba, né? Vai traduzir. E o meu povo consulta o seu próprio madeiro, né? Eles montavam a madeira, faziam uma escultura, uma carranca e orar para aquela madeira em pau. Aqui está falando um nome horroroso. E o meu povo consulta o seu madeiro e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou. Olha só, mistério. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus, abandonaram Yahweh, abandonaram o Altíssimo. Aqui há um segredo. E o meu povo consultou o seu madeiro, e a sua vara lhe respondeu, dá resposta. Quem que dava a resposta? Pelo madeiro? Satanás. Samiasa. Os anjos caídos, os demônios, falava através da madeira, das imagens, para enganar o povo, para esquecer o espírito de luxúria, que é o espírito da idolatria. Mais para frente nós vamos entrar no versículo, assunto idolatria, que quer dizer luxúria. O espírito de luxúria os enganou. E aí eles prostituindo-se. A prostituição de quê? De adorar um madeiro. Adorar outro Deus é uma maneira de prostituição, adorar outros ídolos, deuses, qualquer outra coisa que você adore, menos a Deus, nós vamos entrar no detalhe mais para frente, é prostituição espiritual. Você está deixando o Criador para adorar a obra. Porque até mesmo os demônios não eram demônios, mas foram também criados por Deus como anjos, pecaram e viraram demônios, ok? Então você vai adorar obra em vez do Criador? Errado. Prostituição espiritual. Por que o povo não fala disso? Porque não tem interesse nenhum, não dá lucro. 5, versículo 4, aí nas costas. Ui. As suas ações não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles e não conhecem o Altíssimo Yahweh, Senhor. Qual o espírito da prostituição? Da idolatria. As ações deles de idolatria não permitem voltar para Deus. Por quê? Porque o espírito, o coração está voltado para a prostituição de ídolos, imagens, idolatria. Ok? E eu vou terminar por aqui hoje, já tá bom demais, mas o espírito, estamos falando do espírito, a intenção, coração, mente, quer fazer as coisas certas, mas fica adorando imagens. No caso, o espírito não está voltado para Deus, o sentimento para Deus. Hoje eu fico por aqui, né? Marcar para começar no outro dia aqui. Boa noite. Tenha um bom estudo.